Olá, bem-vindo, obrigado por participar no canal. Vamos tentar entender hoje aqui um simulador físico chamado Softbody, que é o simulador que vai permitir a gente criar animações de corpos suaves em atrito aqui com a superfície. Vai dar aquele aspecto de material gelatinoso, de uma borracha, de materiais suaves, fazendo aqui aquele efeito leve no atrito. Para isso nós vamos construir um cenário, já construí um aqui básico para adiantar, onde eu coloquei um objeto cúbico e um objeto plano. Para melhorar a simulação do efeito softbody no cubo, nós vamos, com ele selecionado, entrar no modo Edit Mode. O cubo ele tem poucas arestas, faces e vértices, então para poder aumentar essa subdivisão, nós vamos clicar o botão direito, Subdivide, e aqui nós vamos selecionar essa caixinha que fica embaixo, que é a Subdivide, configurações, e Number of Cuts, nós vamos pressionar e dizer que nós queremos 4 cortes na horizontal e 4 na vertical. Então, botando o valor 4, eu subdivido a malha para ela ficar mais interessante no efeito. Voltando ao Object Mode, temos aí o nosso cubo subdividido e uma malha simples de plano colocado na área. Para melhorar nossa visibilidade, nós vamos dar cores a esses objetos. Selecionar o cubo, clicar em material. O próprio programa já dá uma cor base aqui, que é uma cor branca. Vou selecionar esse Base Color e vou com o botão esquerdo pressionar na cor verde. Eu não vou conseguir enxergar a cor verde utilizando a Viewport no modo sólido, então eu preciso entrar no modo Lock Dev ou no modo Rendered. Apenas para ficar mais suave o efeito, eu vou utilizar o Lock Dev para poder facilitar aqui a nossa animação. Vamos selecionar o plano, clicar em material. Como ele não foi atribuído ainda com algum material, vamos dar em New. Em Base Color, vamos selecionar a caixinha de seletor de cores e vamos dar uma cor, um azul um pouco mais claro. Com os dois objetos adicionados, vamos entender como funciona o processo do simulador agora. Antes disso, vamos olhar aqui a nossa timeline, que é a janela de animação embaixo. Veja que se eu der o Alt A, a animação ela acontece sem nada ser promovido aqui na área. Como o ciclo aqui é muito longo, são 250 frames, nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir para 120 frames apenas. Eu diminuo a animação e se eu der agora o Alt A, eu tenho um ciclo de apenas 120 quadros aqui na linha de animação. Voltando para o frame 0 com o botão direito, nós vamos agora selecionar o objeto que nós queremos aplicar o simulador físico Softbody. Selecionamos, clicamos em Physics e aplicamos Softbody. Veja que surgem algumas características aqui, que são as configurações do Softbody, que aplicamos ao cubo. E se eu der animação, notem que agora o objeto pendula na área espacial, e aqui na timeline surge uma linha laranja, que é justamente o pré-cálculo da animação que foi feita aí pelo simulador, aplicado àquela malha. Apenas para fazer com que esse objeto não fique parado, eu posso desmarcar essa opção Go, e aqui eu posso dar animação, vocês vão ver que o objeto despenca. A animação vai até o final e volta do passo 0. Aqui agora eu posso encostar o cursor, pressionar o botão direito, empurrar a agulha para frente e para trás, para mostrar a vocês que na simulação inicial, com o Softbody, o objeto cúbico está atravessando a malha como se fosse um fantasma, que é a malha do plano. Então eu preciso atribuir a malha do plano à condição de um objeto de atrito, que é um objeto de colisão. E eu posso fazer isso selecionando, clicando em efeitos físicos. Note que eu tenho também aqui a opção de atribuir um efeito chamado Collision. Clicando nele, quando eu der a animação agora, vocês vão ver que a malha bate, espatifa e vira essa aglutinação que vocês estão vendo aqui. Então eu preciso agora, nesse ponto, selecionar o objeto cúbico. E aqui na configuração de edges, pessoal, eu tenho algumas situações que eu posso pré-configurar para dar o efeito que eu preciso de corpo suave nesse objeto. Exemplo de Springs. Spring é o efeito de molas. Ele depende de quê? De eu criar um grupo de vértices para o objeto cúbico. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui a pouco. Em Pull eu tenho o efeito de puxar, em Push de empurrar e Dump de amortecimento, Plastic de plasticidade, Bend de flexibilidade, tudo na malha do objeto em relação ao efeito criado. Então, por exemplo, para eu poder fazer com que o objeto ele não vire aquele aglutinado que nós vimos,
eu preciso vir aqui nessa opção Bending e dar uma maior flexibilidade na malha do objeto. Eu posso fazer isso clicando na caixinha com o botão esquerdo e botando um valor 4. Vejam que se eu der animação, o objeto cai e agora ele não vira aquela massa que vocês viram no início. Ele dá o kick como se fosse um objeto gelatinoso ou uma borracha caindo na superfície. Mas eu posso também, se quiser, alterar a posição do objeto, dando uma rotação. Vou clicar a tecla R e vou rotacionar o objeto e vou dar animação novamente. Veja que eu consigo um efeito interessante aqui. Porém, o objeto, no momento que ele cria o atrito, observem que ele está com a ponta dele quase que absorvida pela superfície. Aí eu preciso criar outras condições aqui para melhorar o efeito dessa flexibilidade aqui de corpo suave. Então, a exemplo do pull e do push, eu posso botar o pull, que é o efeito de empurrar, com o valor 0,9. E se nós voltarmos nossa animação do passo 0, veja que agora ele dá um impulso, mas não fica com aquele amassado na ponta. Então, essas configurações aqui, é interessante que vocês experimentem cada uma para poder obter resultados interessantes no efeito que vocês querem aplicar. Bem, eu falei para vocês em relação ao grupo de vértice. Quando eu tenho um determinado elemento aqui, se eu entrar no modo Edit Mode, veja que o objeto ele é formado de vértices, arestas e faces. Clicando a tecla Alt A, eu vou desabilitar e vocês vão ver que eu tenho um conjunto de vértices aqui. Para eu poder criar um conjunto de vértices dessas vértices que compõem o cubo, eu preciso selecionar elas todas. Então eu vou clicar a tecla A. E com as vértices selecionadas, eu vou procurar aqui na barra de propriedades da direita o ícone que representa o objeto malha, que é o cubo. Quem é o ícone? É esse ícone em forma de um triângulo com 3 pontos. É o Object Data representante aí a Mesh. E vocês vão ver que tenho entre as opções a possibilidade de criar grupos de vértices. Como é que eu crio um grupo de vértices? É só clicar no sinal mais. O programa de forma automática já atribui o nome Group, mas vocês podem clicar 2 vezes. E eu, por exemplo, vou dar o nome Vértices de um cubo. Esse é o nome que eu quero atribuir. É o meu próprio nome aqui. Mas o que é que eu preciso fazer para fazer com que essas vértices façam parte desse grupo que eu atribuí o nome? Eu preciso clicar em Assign com elas selecionadas. Clicando aqui, as vértices passam a fazer parte desse grupo do qual eu dei o nome de vértice de um cubo. Então, se eu desativar, para saber se essas vértices fazem parte do grupo, eu seleciono o grupo e clico em Select. Veja que elas estão ativas. Então, isso quer dizer que elas estão fazendo parte desse grupo. Então, quando nós voltamos ao Object Mode e selecionamos o efeito de Edge, o Springs aqui, para poder ele funcionar, ele vai funcionar baseado em quem? Num grupo de vértices que a gente tenha criado. Exemplo, eu criei o grupo chamado vértice de um cubo. Então, quando eu seleciono, o que vai valer aqui são aquelas vértices selecionadas, que no caso aqui do cubo foram todas, né? Eu poderia ter só selecionado umas 10 vértices, 2, 3, 4 vértices e criado o grupo somente com essas vértices. Mas aqui no caso do teste, eu selecionei todas. Então essas vértices farão parte de todo esse processo que vocês estão vendo aqui embaixo. Então se eu der a animação, o que está valendo aqui é justamente o cubo por completo. Se eu adicionar um outro objeto aqui na área, vou colocar aqui com Shift A, uma mesh do tipo UV Sphere, que é na verdade um objeto mais complexo. Ele tem uma quantidade de vértices arestas em maior número. Vou dar um S de escala para diminuir, vou trazê-lo até aqui em cima e vou arrastar para que ele fique nesse ponto. Então, se nós voltarmos os olhos, vocês vão ver que a animação acontece somente no cubo. Para poder aplicar o Soft Body na esfera, eu preciso selecioná-la, voltar aqui em Efeitos Físicos e dar o Soft Body. Voltando à animação do passo 0, veja que ela está pendulando. Então eu preciso desativar a opção Go. Ela cai. Só que ela cai e ela se transforma no aglutinado. Se viermos aqui nas configurações da esfera em Bend e colocarmos um valor 5, note que ela espatifa e cria uma forma suave no efeito que pode ser alterado para que ela fique mais inflada ou menos inflada no processo. Se eu aumentar o bending dessa esfera aqui para um valor de 8, na animação ela já consegue
ter um resultado final mais esférico. Então vocês podem configurar de forma interessante essas opções de puxar, de empurrar, de amortecer, de dar plasticidade ou flexibilidade ao objeto para criar efeitos distintos. Aí vale a sua imaginação para criar o cenário que vocês precisem para o efeito desejado com o softbody. Bom proveito e até o próximo tutorial.